Hoje na sua fábrica, o seu time de compra sabe exatamente o que ele precisa comprar e quando ele precisa comprar? Ou você vive numa constante insegurança com relação à sua previsão de necessidade de materiais? Talvez você viva aquela sensação de que por mais que a tua fábrica tenha estoque, pode ser que em qualquer momento falte material ou que ainda aquele teu estoque vire um peso morto. É como se você estivesse jogando aquele jogo da roleta, do preto e do vermelho, e a qualquer momento, depois de girar essa roleta, a tua fábrica pode parar por completo ou você pode perder um monte de dinheiro por excesso de estoque. E a verdade é que essa previsão de materiais para muitas indústrias ainda é um tiro no escuro. E isso não é só um problema leve operacional, isso pode gerar uma série de impactos muito críticos para a sua indústria. E se você vive isso no seu dia a dia, quer sair dessa escuridão, quer começar a prever os seus materiais de forma mais adequada, fica nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa dificuldade, vou falar um pouquinho mais sobre os impactos que elas geram na sua indústria e depois vou trazer uma solução real, prática, do dia a dia de muitas indústrias aí. Então deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal para receber notificações de quando tiver novos vídeos e vamos lá! Olá pessoal, meu nome é Eduardo, trabalho na PS3. Hoje eu estou aqui com o nosso 9º vídeo de uma série de 14, onde a gente fala sobre os principais desafios do PPCP na indústria. E não só desses desafios, a gente fala também como é que eles impactam o seu negócio, como que a gente resolve isso, tá? Então hoje o desafio que eu vou falar, ele é um desafio que está no nosso dia a dia, então está no meu, está no seu, pessoas físicas, todo mundo passa por isso, mas quando a gente traz ele para um contexto industrial, ele toma um peso muito maior e tem impactos muito relevantes. O desafio que eu vou falar hoje, então, é a dificuldade de prever a necessidade de materiais. Mas muita gente pode pensar, mas prever material é uma coisa básica, toda indústria faz. Sim, ok, toda indústria faz, mas como que ela faz? Será que ela consegue refletir a complexidade da indústria, né? Afinal de contas, indústrias são complexas. Será que o teu planejamento, a tua previsão de materiais consegue trazer toda essa complexidade para dentro dela? Qual que é a lista de material desse meu produto? Que material que é consumido em cada fase? Quando que essa etapa vai acontecer? É um produto que é para estoque? Não. Se é para estoque, quando eu for produzir, será que eu vou ter estoque dele? Quanto tempo leva para eu comprar cada material? Então, assim, você percebe que é um monte de coisa que você tem que colocar num bolo só para você conseguir fazer uma previsão boa. Interessante aqui que não depende só do PPCP. Compras está muito envolvido nisso, a engenharia tem que fazer também um roteiro certo, tem que ter uma lista de materiais correta, a fábrica também está envolvida, o almoxarifado tem que apontar certo qual que é o estoque. Então, é todo um conjunto dentro da sua indústria que precisa trabalhar corretamente para que isso funcione. Bom, então, como eu sempre faço, antes de eu falar dos impactos, né, eu preciso diferenciar um pouquinho o que é o impacto e o que é uma dor, uma dificuldade, né? Muitas vezes existe a mesma dor, então, mas para duas pessoas, só que o impacto para elas é completamente diferente. Isso vale para a indústria também, tá? Então, vamos pegar um seguinte cenário, eu vou fazer vamos supor que eu vou fazer uma receita ali para um grupo de pessoas, vou fazer uma culinária na minha casa. E aí, para essa culinária, eu vou fazer uma receita da minha avó, de repente eu pego que está escrito à mão, né? Então, eu pego essa receita, como ela está escrita à mão, de repente tem algumas coisas que estão um pouco apagadas, eu não consigo ver muito bem quais ingredientes que tem. Eu não estou em casa no momento que eu faço minha lista de compras, então eu não sei o que tem na minha despensa. E eu vou no mercado, quando eu chego no mercado, eu esqueço a lista que eu fiz de compras no papel. Então eu tenho que fazer a compra na cabeça. Então é uma dificuldade grande ali com essa previsão de materiais que tem a ver com o nosso vídeo. Bom, essa é a dificuldade, tá? Agora tem dois cenários. O primeiro cenário, essa janta que está sendo feita na sua casa, na minha casa, é para um grupo de amigos muito próximos, tá? De repente 3 amigos que você conhece desde sua infância, são muito próximos, você tem total liberdade com eles. No meio da janta, da preparação, falta o material, você deixa um amigo seu cozinhando ali, vai no mercado rapidinho, volta, compra, tá tudo certo, ninguém se preocupou com isso, não deu problema nenhum, então impacto mínimo. Agora o segundo caso é um impacto mais um jantar mais formal, de repente para um grupo de investidores ou para os seus chefes que estão pensando em te promover para uma vaga de planejador de materiais, né? E aí faltou material no meio do caminho, você tem que sair correndo comprar, vai lá no mercado, compra, volta. Quando você chega, você comprou leite de vaca e esqueceu que o cara principal ali, ele era intolerante a leite. Então, é uma série de problemas e o impacto disso é muito maior. Talvez você possa perder essa promoção, você possa perder o investimento, enfim, esse jantar com certeza trouxe um cenário muito negativo ali. Deu para entender? Então vamos lá, vou falar agora de 5 impactos que podem decorrer dessa dificuldade de
prever a necessidade de materiais numa indústria, tá? Então, o primeiro impacto são as paradas na produção. E aí, não precisaria falar mais nada aqui, né? Eu acho que você já entende que parar a produção tem uma série de problemas, né? Máquina parada, pessoa parada, cliente que não recebe, cliente insatisfeito, fluxo de caixa que não acontece, enfim, uma série de problemas aí que, né, é o medo maior de qualquer profissional da indústria é ficar com a fábrica parada. E aí, indo de um extremo ao outro, a gente tem nosso segundo impacto, que é o excesso de materiais. Então, você pode comprar muito material e isso acabar gerando um estoque adicional. Tá? Isso pode acontecer de forma deliberada, então, pô, já tive um problema de falta de material, nunca mais quero passar por isso, então eu vou comprar mais, vou estocar mais para garantir que não vou parar minha fábrica. Mas também pode acontecer por erro de planejamento. Então, você achou que ia acontecer, não aconteceu, enfim, isso gerou uma série de estoques. O que acontece, então? Você acaba criando um cemitério de materiais, porque você não vai usar esse material, você comprou a mais. E não é só o custo de armazenar, o custo de estocar, o custo de fazer todo o processo de compra, o capital parado, enfim, todo o custo que tem a ver com estoque, mas também o material que você não vai usar. Até agora, já aconteceu com você algum desses casos aí de ficar com muito material ou pouco material e parar a tua fábrica? Conta pra gente nos comentários, a gente quer saber um pouquinho mais sobre você, tá? Vamos lá? Terceiro impacto, obsolescência e perda de material. Então, o mundo de hoje está em constante evolução, muita inovação acontecendo, então o que hoje é um material que está sendo utilizado pode estar obsoleto amanhã. Vou trazer alguns exemplos aqui para a gente poder exemplificar isso aí. Vamos pegar uma indústria que fornece para uma montadora, que de repente fornece um câmbio lá e ela já comprou, além do EDI, comprou o ano inteiro já para fazer estoque e de repente essa montadora tira o produto de linha, ou como aconteceu recentemente, a fábrica alagou e postergou vários meses o início da operação. Então, tudo isso aí ficou parado lá no estoque obsoleto, né? Ou no estoque sem estar sendo utilizado. Ou ainda uma indústria alimentícia que de repente comprou um estoque a mais, só que o produto vence e aí no meio do caminho vence, passou da validade e não tem como utilizar. Ou terceiro caso aqui é uma indústria de repente de smartphone que comprou uma placa-mãe e o celular mudou de geração e não fabrica mais aquele celular antigo. Então aquela placa-mãe que foi comprada não serve para mais nada. Então vamos lá para o quarto impacto, que é a redução do giro de estoque. O giro de estoque baixo significa que teus materiais estão mais tempo no armazém do que na linha de produção. E aqui eu vou fazer um adendo no vídeo para poder explicar um pouquinho mais sobre como é que é essa forma, como é que calcula o giro de estoque. Eu vou trazer um exemplo prático aqui para vocês entenderem, para ficar mais clara a explicação, tá? Vamos lá. Então, para a gente calcular o giro de estoque, a gente precisa analisar um período determinado e a gente vai, então, pegar o custo total das mercadorias vendidas dividido pelo custo médio do teu estoque nesse período. Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Eu comecei esse período com 100 mil de estoque e eu acabei com 200 mil de estoque, tá? O meu estoque médio foi de 100 mais 200 divididos por 2, ou seja, eu tive um estoque médio de 150 mil nesse período. Ok? E nesse período vamos supor que eu vendi 450 mil de mercadorias. Então eu tenho 450 mil divididos por 150. O meu giro de estoque foi 3 vezes. Tá? Ou seja, nesse período o meu estoque médio era 150 e eu vendi 3 vezes isso. Eu vendi 3 vezes aquilo que eu tinha estocado. Agora vamos supor que eu tenha vendido 150 mil com o mesmo estoque médio. Então 150 por 150, o meu giro de estoque foi de uma vez. Tá? Então para uma indústria é muito mais vantajoso ela conseguir vender, ter um giro de estoque alto, porque significa que ela está vendendo muito com um estoque menor. E por outro lado, o giro de estoque baixo significa que aquele meu material está muito tempo parado na fábrica e, consequentemente, está, além de gerar todos os custos e problemas relacionados a excesso de estoque, ele está tirando a minha capacidade de reagir rapidamente às variações do mercado. Vamos para o nosso quinto e último impacto, que é o capital imobilizado. Esse é um impacto mais macro, mais estratégico. É dinheiro que eu poderia estar gastando e não estou, porque ele está parado. Então, isso pode acontecer, seja por excesso de material ou até mesmo por falta. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é excesso de material. Pô, tô com muito estoque. Beleza, isso fica claro. Agora, a falta de material nem sempre, porque o que eu quero dizer com isso? Então, faltou material, parei minha linha. Todos os outros materiais vão ficar parados, gerando um capital imobilizado. Então, esse capital imobilizado ele acontece tanto por falta quanto por excesso de material. Deu para entender? Então, assim, é como se você estivesse produzindo com freio de mão puxado, porque você
poderia estar gastando esse dinheiro em investimentos, investir em pessoa, investir em desenvolvimento de produto, criar coisa nova, comprar maquinário, mas se não está, porque você está com esse dinheiro parado. Bom, já que a gente está fazendo conta hoje, vamos fazer mais uma conta. Vamos pensar no seguinte, eu tenho então uma empresa que tem um estoque ali de 20 milhões, tá? Tá parado, 20 milhões de reais, e vamos supor que a gente conseguisse reduzir 25% desse estoque, tá? Enfim, com boas práticas, com soluções, etc, etc. Então, eu estou falando que a gente conseguiria reduzir 5 milhões, tá? 5 milhões que ele poderia estar investindo em outra coisa. Vamos imaginar num cenário normal, que sei lá, ele bota ali na Selic e ele consegue facilmente render 1% ao mês, beleza? 1% de 5 milhões, 50 mil por mês. Tá? Então, só da gente conseguir reduzir estoque, então é 50 mil que ele está deixando de investir em outras coisas que poderiam estar sendo muito benéficas para a indústria. E aqui na sequência, então, eu falo de uma solução, tá? Que quem é dono, vamos ver quem que usa ela, principalmente é o PCP, mas que tem impacto sim em todas as outras áreas e que ajuda muito nesse ambiente e facilita essa previsão de necessidade de materiais, que é o APS, o Advanced Planning and Scheduling, que é um software muito utilizado em indústrias aí para conseguir otimizar essa previsão de materiais. Então, o APS é uma das soluções da manufatura digital e quando ele está conectado com as tuas ferramentas da tua indústria, por exemplo, um RP ou às vezes um MES também, ele pode gerar sim muito valor para essa previsão de necessidade de materiais. Isso acontece porque ele vai puxar um monte de informação que vem de vários outros setores, como por exemplo, qual que é o teu estoque, qual que é a lista de materiais para produzir um determinado produto, qual que são os seus roteiros de fabricação, quando que você tem que entregar os teus pedidos, e ele pega tudo isso, cria um planejamento e uma programação, analisando o que você realmente tem de capacidade na tua fábrica e devolve para esse teu RP, por exemplo, a informação. Então, olha, aquele material que vai acontecer na operação aqui, essa operação vai acontecer daqui a 2 meses. Então, daqui a 2 meses, esse material tem que estar na minha fábrica. O teu compras vai ver isso no teu RP e ele sabendo que de repente ele tem 30 dias para comprar, ele sabe que ele não pode, tem que comprar isso no próximo mês. Se não comprar, vai atrasar a tua produção. Então isso amarra todas as pontas, né? E traz todos os setores para dentro para que consigam fazer sim essa previsão de necessidade de materiais de forma muito efetiva. Bom, então além desse vídeo, a gente tem vários vídeos, como eu mencionei, que tratam de outras dores, outras dificuldades, cada uma com impactos diferentes. Se você gostou, fica ligado na playlist aí que a gente vai colocar, acessa os outros vídeos, se inscreve no canal, ativa lá o sininho para você receber aviso quando a gente posta novos vídeos. E claro, deixa seu like, comenta aí, isso é muito importante para a gente saber o que você tem vivenciado na tua indústria, qual desses impactos que você já passou, ou se tem algum que a gente não citou aqui que você acha que é importante mencionar, traz aí para a gente gerar essa discussão. E muito obrigado por ficar até aqui, eu espero ver você no próximo vídeo.